Professor Fabiano Machado com mais um vídeo para você sobre literatura. Hoje nós iremos falar um pouquinho mais sobre o Barroco, tá? Barroco, que é uma escola literária que recebeu grande influência de movimentos europeus, e hoje nós vamos conversar um pouquinho mais sobre essa escola, trazendo suas características, autores e principalmente a influência que ela teve aqui no Brasil, ok? Vamos lá. O Barroco em si, ele teve início lá no século XVII, tá? Onde o homem ele estava vivendo com um conflito existencial. Aquela postura racional humanista, né? Ela se dividia entre a religiosidade. Ele tinha essa busca entre o ser humano, tá? O ser humano no centro do mundo ou a igreja no centro do mundo. Então ele tinha assim, ó, aquela culpa, aquela dualidade. Com isso deu essa diferenciação aí, que é uma grande situação dentro do Barroco, tá? Essa é uma das primeiras características, né, da escola literária, pois ela traz essa dualidade. O que foi acontecendo com o mundo nessa época, tá? O mundo estava numa instabilidade e incertezas. Começou a haver dúvidas quanto à religião, às suas características, e com isso houve uma tensão no mundo, principalmente no mundo da fé. Lá no século XVI, começou uma grande disputa religiosa, né? Em 1517, Martinho Lutero ele divulgou as 95 teses da venda de indulgência. Então, começou a ter essa tensão, essa briga sobre por que a gente tem que pagar para ser salvo, uma vida regrada, religiosa, o arrependimento, tudo isso influenciando. Então a Igreja Católica e a Igreja Luterana começaram essa guerra, essa tensão no mundo. Então houve uma grande fuga de fiéis da Igreja Católica, né, que elas vieram principalmente para a Igreja Luterana, tá? Porque o Martinho Lutero ele era um padre, e ele acabou sendo excomungado pelo Papa Leão X, tá? E com isso, ele começou a ganhar força, suas ideias, e houve a fundação, né, dessa igreja luterana, que acabou arrecadando muitos fiéis da Igreja Católica. Então, houve essa busca aí para, vamos dizer assim, acabar, tá? Com essa guerra que houve ali. Com isso houve o quê? Uma reação, né, da Igreja Católica, que é chamada de Contra-Reforma. E ela aconteceu 3 décadas depois, em 1545, onde houve o caso, o ressurgimento do Tribunal do Santo Ofício, né, onde as pessoas eram presas, confiscavam bens, ordenavam a morte, queimavam em fogueiras, torturavam. Então, houve essa grande ação da Igreja Católica. Com isso, houve a criação do índice dos livros proibidos. Muitos livros foram proibidos a sua edição, né, pois não estavam dentro do contexto da época, e ficou até a metade do século XX obras de Galileu, Descartes, Rousseau, Victor Hugo, Dumas, Sartre. Então essas grandes obras ficaram proibidas de ser publicadas, tá? Com isso, essa reação da Igreja Católica, aqui no Brasil, nós vimos lá no nosso quientismo, que a Companhia de Jesus, ela, vamos dizer, catequizava os índios e educava-os. Ela trazia esses índios para o lado cristão. Lá na Europa, essa criação da Companhia de Jesus, por Inácio de Loyola, seguia o modelo militarizado. Ele seria o braço armado da Igreja Católica, para combater a reforma. Então, por isso que é a contra-reforma, ok? Então, o que eu posso falar para vocês assim que é importante dessa época? A harmonia da dissonância. Então, o Barroco ele vai vir do século XVI até o início do século XVIII. Ele teve início lá na Itália e alcançou vários países europeus. E Brasil, sendo colônia de Portugal, também recebeu essa influência.
A grande guerra aqui era o antropocentrismo contra o teocentrismo. O antropocentrismo, o renascimento, né? E o teocentrismo, a contra-reforma. Seria o antropocentrismo seria defender que o homem está no centro do mundo, e o teocentrismo que Deus está no centro do mundo. E as dúvidas existenciais entre amar e pecar, céu e inferno, essas dualidades, branco e preto. Esse projeto literário do Barroco, quando eu falo branco e preto, são as pinturas, são representadas muito com isso. Uma parte mais escura, uma parte mais clara, onde era mostrado o homem já mais curvado, com as suas feridas, o feísmo se fazendo presente. Isso aí nós vamos comentar um pouquinho agora com vocês, tá? Quais são as principais características que eu tenho dentro do Barroco, tá? Aqui não só no Brasil, como na Europa, eu tenho algumas características bem marcantes. O fusionismo, né? Que era aquela fusão das visões medievais com os renascentistas, tá? A pintura, a música, a literatura, vem essa mudança. A cultura, o contraste. Então, os opostos, como eu falei, o branco e o negro, o preto, dentro das pinturas, céu e inferno, o pecado e o perdão, o erotismo e a espiritualidade, tá? Então, eu vou ter essa situação bem forte aí na literatura, tá? Outra característica que eu tenho também bem marcante é o feísmo, como nós podemos ver nessa pintura, A Dúvida de Tomé, de Caravaggio. O homem metendo o dedo na ferida, tá? Essa coisa feia, e ela é representada. Então, o pessimismo e o feísmo, ele se fez já presente nessa nova escola. Então, era um olhar mais pessimista sobre o mundo, né? E ele vem através das artes. E o feísmo é a miséria da condição humana. Essas imagens deformadas, a ruptura, o homem já curvado, de joelho. Então, apareceu essas mudanças nessa escola literária. Outro exemplo é aqui o Eremita de Ribeira. Também essa parte mais clara na frente da imagem, a parte mais escura no final, o homem curvado. Então, se faz parte o pessimismo e o feísmo. Então, o barroco também ele busca alguns outros detalhes. O rebuscamento, né? O artista barroco ele é detalhista, ele ornamenta a sua obra, ele faz uma ornamentação excessiva até na sua obra. Ele vai trabalhar com dinamismo e a teatralidade. Ele quer impressionar o observador, o leitor, dando sensação de movimentos às suas obras, a pintura principalmente, os homens ajoelhados, todo esse detalhe aí, tá? E a reflexão da fragilidade humana. Ele vai mostrar que o homem ele é fraco, ele vai ter a vaidade que vai destruir ele, né? Destrói a beleza dele, o feísmo a gente vai ver. Então ele tem essa contradição do amor. É bem interessante essa mudança de visão com essa escola literária, ok? Algumas outras características delas, a gente trabalha muito com a agudeza e o engenho. O que seria a agudeza? A capacidade de dizer algo de modo imprevisto e inteligente. Tá? E o engenho? Correspondências inesperadas entre palavras e sínteses. A gente já começa a trabalhar com alguma diferença na linguagem, utilização de figuras de linguagem nessa época, onde eu vou ter dois tipos, tá, de correntes dentro do barroco. O cultismo, né, ou gongorismo, que ele é predominante da poesia, né, é uma elaboração bem rebuscada da linguagem, ele vai usar jogos de palavras, de imagem, de construção, figuras de linguagem, né, para construir o seu texto. Principalmente na poesia ele vai utilizar isso aí. E já na prosa ele vai usar o conceptismo ou quevedismo, tá? Onde ele vai seduzir o leitor pela construção intelectual do texto, tá? Ele vai valorizar o conteúdo, a essência da significação, ele vai usar metáforas, imagens, hipérboles, analogias. Então, são esses dois tipos de corrente que eu tenho no barroco. Trazendo para o barroco brasileiro, quem trabalha a poesia em si,
é o Gregório de Matos Guerra, ou Boca do Inferno. Então ele vai ter essas características cultistas, gongoristas. Já o nosso padre Antônio Vieira, ele é um autor conceptista ou quevedista, porque ele trabalha com prosa, tá? Com os sermões dele, todos em prosa, então tem essa diferenciação aí, ok? A próxima situação que eu vou trabalhar aqui seria ver essas obras bem rebuscadas, bem trabalhadas. Então, aqui só para vocês terem, só por curiosidade mesmo, seria em Roma, na Praça de São Pedro, no Vaticano, onde ela foi construída por Giovanni Lorenzo Bernini. Se vocês verem, ela é bem feita, bem ornamentada, esse desenho bem rebuscado, ok? Temos aqui um outro, que é o barroco inglês, né, na Catedral de São Paulo, em Londres, onde essa construção também apresenta essas características barrocas, do rebuscamento. Já o barroco no Brasil, ele teve início em 1601 e durou até 1768, tá? Como que isso começou? Como o barroco iniciou no Brasil? Nós temos uma obra chamada Prosopopeia, escrita por Bento Teixeira, tá? É uma poesia, com várias poesias ali, onde ele deu início ao barroco no Brasil. Só que ele não é o grande representante dessa época. Os escritores mais famosos que eu tenho no barroco brasileiro é o padre Antônio Vieira e Gregório de Matos Guerra. Gregório, ele é brasileiro, ele nasceu no Brasil, foi estudar em Portugal e depois retornou após a morte da sua esposa. E já o padre Antônio Vieira, ele vem de Portugal para o Brasil para catequizar os índios também, para aumentar essa catequização com a Companhia de Jesus, e acabou escrevendo muitas obras aqui no Brasil. Então, é só para situar vocês o que vai estar acontecendo aqui no Brasil, tá? O padre Antônio Vieira, ele nasceu em Lisboa, né? E foi ordenado padre em 1634. E o grande sucesso deles, vamos dizer, essa fama dele, junto ao rei de Portugal, Dom João IV, foi pelo sucesso de seus sermões. Eram sermões muito bem feitos, muito bem elaborados. Ele tinha a arte da palavra, tá? Ele ditou mais de 207 sermões. Ele morreu com 89 anos. E ele foi um dos oradores mais importantes da língua portuguesa no mundo. O que a gente vê nesses sermões dele? Ele busca pregar de uma forma bem clara, só que se perdeu algum conteúdo dele porque ele pregava na igreja e à noite, em seu quarto, no mosteiro, ele reescrevia o que ele falou. Então muita coisa pode ter se perdido. Mas os sermões dele eram de uma qualidade incrível, tá? Ele escreveu cartas, ensaios, sermões, uma temática ligada à sociedade da época. Os textos mais representativos dele são o Sermão pelo Bom Sucesso das Armas de Portugal contra as de Holanda, o Sermão do Mandato, o Sermão da Primeira Dominga da Quaresma, o Sermão da Sexagésima, e eu cito mais um também, que é o Sermão de Santo Antônio aos Peixes. Então, são sermões assim que estudados e que são muito cobrados, essas características deles. O outro autor do barroco que tem as suas características próprias é o Gregório de Matos Guerra, também conhecido como Boca do Inferno. Ele escreveu poemas amorosos, religiosos e satíricos. E a sua obra, ela é especial por ela ter incorporado a literatura feita no Brasil, o léxico local. Então ele tinha uma linguagem totalmente local nossa. Então ele é o nosso primeiro escritor realmente brasileiro escrevendo, trazendo essa poesia, ok? Por que ele era chamado de Boca do Inferno? Porque ele não poupava ninguém. Ele falou do clero, falou dos políticos, dos donos de terra, das autoridades locais. A sociedade baiana foi severamente criticada por ele, por isso ele recebeu esse apelido de Boca do Inferno. Uma das situações aqui importante é que a capital do Brasil, nessa época, nessa escola, ela se situava na Bahia, tá? Então, depois nós vamos para as outras escolas, vai ter mudanças da onde está o foco, tá? O foco administrativo
foco de importância aqui nessa época era a Bahia em si. Como ele diz aqui, a sociedade baiana, né, ela apelidou ele de Boca do Inferno. A poesia do Gregório ela foi dividida em 3 partes. Uma poesia lírica, né, com temas clássicos, a oposição entre o espírito e a matéria. Uma poesia sacra, que ele fala do pecado, da constatação da fragilidade humana e o temor diante da morte, da condenação eterna. Uma poesia satírica, né? Essa é a que mais pegava na época. Por quê? É a que deram famas a ele. Por ele criticava o governo, tá? E dessa forma, ele expõe o modelo exemplar à prática da maledicência que era feita aqui no Brasil. Então, com isso, ele começa a ganhar popularidade, ok? Aqui eu vou deixar um trecho aqui para vocês, uma poesia dele, onde ele mostra esse senso crítico dele. Outro detalhe aqui para curiosidade, eu falei aqui dos 2 autores, mas eu tenho outras situações que o Barroco ele vai trabalhar no Brasil, tá? O estilo Barroco, eu posso destacar também o Manuel da Costa Ataíde, ou Mestre Ataíde, e o Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, que são 2 mestres em esculturas, em obras. Então, eles trazem essas características barrocas para dentro da obra. Mas o padre Antônio Vieira e o Gregório de Matos Guerra era mais aquelas características o quê? Da escrita. Aqui eu estou falando de 2 artistas, tá? As pinturas feitas na região de Minas Gerais, nas igrejas, muito bem feitas, muito bem trabalhadas. A igreja e o convento de São Francisco, lá na Bahia, tá? Onde ela é toda revestida em ouro. Esse trabalho rebuscado, detalhado, que o Barroco traz. Os profetas que foram talhados em pedra-sabão por Aleijadinho, que possuía a doença, né? Ele tinha lepra. Então as ferramentas eram presas em sua mão, em seus braços, tocos de braços ou da mão, né? Para ele poder fazer todo esse trabalho, ok? E a gente vê essas características da época. As igrejas bem feitas, bem rebuscadas, bem trabalhadas, sendo uma característica mesmo do Barroco, ok? Pessoal, trago aqui para vocês essa parte do Barroco. É uma parte muito importante, fundamental na literatura, pois aí que teve início as nossas escolas literárias realmente. Agradeço a presença de vocês aí assistindo meus vídeos. Dê um like, se inscreva no canal. Semana que vem eu vou estar trabalhando o arcadismo. Espero vocês aí de novo aí. Um grande abraço do professor Fabiano Machado. Até mais.